Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar a entrevista, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo e comente. A minha convidada de hoje é empreendedora do ramo de vinho, embaixadora do champanhe Piper. Olha, eu tô tentando marcar essa entrevista há algum tempo, viu? Mas hoje ela saiu. Olá, Lara, tudo bem? Oi, Cá, tudo bem? Finalmente ela saiu. Finalmente, a gente tentou marcar 3 vezes, né? Essa é a quarta e deu certo. E agora sim ela vai ser muito boa, aposto. Ah, com certeza. Obrigada pelo convite, tá? Um prazer estar aqui. Um prazer a gente te receber e poder contar um pouco da sua história. Conta pra gente, como é que você foi parar no ramo de vinhos? É uma história que não tem como eu falar sobre o ramo de vinhos sem entrar no aspecto pessoal. Em 2018, a minha mãe, ela sofreu um AVC, e um AVC bem extenso, e na época, obviamente, eu queria oferecer tudo que tivesse no mercado, né? Na época, os profissionais falavam assim que ela não voltaria a andar, as chances eram quase inexistentes, mas eu entrei em negação, eu não aceitei esse diagnóstico. Então, eu fui atrás de pesquisar, estudar, né, sobre o mercado, sobre as novidades, e achei uma infinidade de tratamentos. A minha mãe voltou a caminhar, e eram todos muito caros. E eu estava sem trabalhar, e já há 4 anos eu tinha saído do partido, e eu acompanhava o meu marido em feiras de vinho. Basicamente, o nosso primeiro semestre todo é tomado por feiras. E eu aproveitei para estudar. Foi a época que eu aprendi, de fato, sobre o mundo dos vinhos. Porque eu já apreciava, já degustava, mas a parte técnica do conhecimento, né, eu não tinha ainda muita profundidade. Então, eu fui me especializando até que em janeiro de 2019, numa conversa com 2 grandes amigas, uma delas me falou: Lara, você não trabalha com vinhos? Eu queria voltar a trabalhar, né, até para poder custear toda essa parte dos tratamentos dela, mas eu não queria voltar para a política. E eu não sabia fazer outra coisa além disso. Aí ela falou: tem tudo a ver com você super entende, trabalha com vinhos. E eu fui maturando sobre esse assunto, até que em abril de 2019, eu entrei em contato com a Patrícia Vaz, que é a minha parceira nos cursos de vinhos, e acabamos nos tornando grandes amigas. Eu apresentei o projeto para ela de um curso voltado somente para as mulheres. Por quê? Eu observava muito em jantares, não na minha casa, isso nunca aconteceu na minha casa, mas observava em jantares, em alguns grupos onde as mulheres bebiam vinho e os homens um rótulo diferente, outro tipo de vinho, assim. E eu perguntei para o meu marido um dia: mas por quê que as mulheres estão bebendo um vinho e eles outro? É porque eles falam que elas não sabem beber, então elas não têm que estar bebendo o rótulo que nós estamos bebendo. Nossa, cara, eu achei isso um absurdo. Ou seja, as mulheres tinham outro tipo de paladar. Exatamente, é como não se fosse era igual ao paladar masculino, sabe? Exato. Um desperdício servir esse vinho para elas, porque elas não vão saber apreciá-lo. E eu falei assim: gente, tá aí, eu quero um curso de vinhos só para as mulheres. Até porque elas se sentem mais à vontade no ambiente só delas. Então, a Patrícia super topou esse projeto e foi um sucesso, né? Foram várias turmas já em 2019 mesmo. Quem começou com a gente, quem era o professor dos nossos cursos, é o Sérgio Pires. Eu tenho um carinho imensamente grande por ele. E as alunas chamavam ele de Papai Noel. Uma graça. Ele é diretor da BS Brasília. Então, todo o material foi desenvolvido na época por ele. E a gente tem cursos, né, desde aquela época até hoje, de módulo básico, intermediário e avançado, né? E foi isso, assim, acabou que depois dos cursos de vinhos, nós migramos também para workshops, para confrarias, para degustações harmonizadas, mas só para mulheres. Olha só, você... Desculpa. Você disse que você era assessora política e depois passou a empreender nesse ramo de vinhos. Ou seja, você sai de um mundo machista,
masculino, predominantemente masculino, para um mundo predominantemente masculino e machista. Teve alguma diferença? No aspecto machista, não. Eu enfrentei muitos desafios. Eu ouvi de amigos próximos, vai pro shopping. Isso aconteceu. Aconteceu muito de maridos entrando em contato, alguns até com meu marido, falando assim, olha, porque a sua mulher agora está ensinando a minha mulher a beber os vinhos, e aí eu chego aqui em casa, ela já aprendeu a abrir a minha adega, ela escolhe o rótulo, ela abre a garrafa de vinho e tá bebendo sozinha. Então, teve alguns desafios nesse âmbito, assim, de fato, ouvi algumas coisas assim, um pouco desagradáveis, mas eu nunca pude dar ouvidos ao que as pessoas falam. É uma coisa que eu não me importo, sabe? É desagradável você ouvir que falaram aquilo, mas isso não é uma coisa que eu levo comigo, sabe? Tipo, mas é um desafio, né? Diário. Porque tá muito na sua cabeça, deixar isso de fato interferir ou não. Eu geralmente, fala, tá tudo certo. E como é que as mulheres recebem essas informações sobre os vinhos, começam a degustar? Como é que é esse início? É o seguinte, são 4 aulas por módulo. Então, a gente tem todo o material impresso, a gente tem uma apostila que é delas, elas levam para casa, e temos a aula acontece em torno de 2h30 a 3 horas. São 5 rótulos degustados, onde elas aprendem a abrir a garrafa, elas aprendem a escolher um rótulo, por exemplo, estou num restaurante, não sei o que pedir. Claro que cada estabelecimento tem o seu restaurante, mas às vezes, sim, elas querem escolher entre elas, sabe? E ficam meio perdidas, ou até mesmo quando o sommelier vai dar a indicação, é interessante ela saber do que ele está falando ali, entender, para poder entender se é aquilo que ela está buscando de fato. Então, a gente ensina ela a fazer essas escolhas, como saber ler um rótulo, um contrarótulo, a entender o paladar dela de fato, porque às vezes já aconteceu muito de clientes falarem comigo, Lara, eu quero um vinho branco. Tá, como que você quer? Você quer ele mais frutado, mais estruturado? Não sei. Isso no curso ela aprende a entender o que ela gosta. Agora, você tem uma relação direta com a França. Existe diferença das mulheres francesas que tomam vinho, das mulheres brasileiras que tomam vinho? Bom, o berço do vinho, né? A França é o berço do vinho, e eu acho que se você tivesse me feito essa pergunta alguns anos atrás, eu diria que sim. Hoje já não mais. Eu vejo uma similaridade muito grande entre as mulheres francesas e as brasileiras, de modo geral, que gostam de vinhos, sim, com estrutura, mas elegantes. Isso eu tenho observado de um tempo para cá. As mulheres brasileiras, elas estão, sim, dominando esse cenário do mundo do vinho. Já ouvi, hoje o repertório já mudou. Tem maridos que chegam até mim que falam assim, Ara, mas felizes, sabe? Uhum. A minha mulher sabe mais do que eu. Eu tenho aprendido tanto com ela. Isso é muito legal. Casais que antes o marido bebia vinho e a mulher não, mas que hoje tem essa troca juntos. Falam sobre a bebida juntos no momento a dois. Porque agora você une, né? Se antes, igual você estava contando, era o homem que só bebia e a mulher só olhava, a partir do momento que ela começa a entender um pouco mais daquilo, ela pode compartilhar esses momentos com o marido, né? Exatamente, é isso. Vira um momento assim a dois mais gostoso, onde ela acaba conseguindo interagir junto com eles, ou os dois se interagem juntos. E quando ele também não conhece muito do vinho, ela tem a oportunidade de passar para ele. Quantos maridos vieram até mim, ou se tornaram clientes da empresa por conta das suas esposas ou por conta de amigas que nos indicaram. Então, elas estão fazendo esse trabalho. Fizeram o caminho oposto, né, Exato. Dos maridos. Agora ainda existe preconceito do tipo, a mulher só toma champanhe, espumante, vinho branco, ou não? Hoje, bem menos, cara. Eu tenho ouvido cada vez menos isso. Às vezes acontece, mas diminuiu bastante. Você é embaixadora da marca Piper, né, de champanhe. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua experiência. Primeiro, o que uma embaixadora faz? Vamos começar por aí. Tá. Uma embaixadora, ela
ela tem a missão de disseminar a marca para as pessoas, para o país de modo geral. A Piper, quando ela chegou aqui no Brasil, foi no período da pandemia. Então, a gente não conseguiu, no caso, a importadora, que é a Delmaipo, que é a importadora exclusiva da marca, não conseguiu fazer um lançamento como deveria, né? Como ela merecia, na verdade. E eu fui, aos poucos, primeiro entre amigas, divulgando. Muitas delas já conheciam, porque está entre os 5 champanhes mais vendidos do mundo. Então, muitas delas já tinham bebido em outros países, fora daqui. E, bom, depois disso, é uma cadeia, o negócio acontece meio de forma natural, porque uma amiga passa para outra e passa para outra. É um produto maravilhoso, né? Não é difícil, não tem dificuldade nenhuma se vender ele, para quem de fato é consumidor de champanhe. Mas o mais interessante é que nesse processo tem pessoas que não consumiam um champanhe que passaram a consumi-lo. Que bacana. Me conta uma coisa, porque esse era o champanhe preferido da rainha Maria Antonieta, Isso. da Marilyn Monroe. É um champanhe do Oscar, né? Não é isso? Exatamente. E você fez um ensaio fotográfico no Palácio de Versalhes. Sim. Remetendo a essa época da Maria Antonieta, é isso? Exatamente, porque na verdade a Maria Antonieta ela foi a primeira embaixadora da marca. E, bom, assim que Florent Louis, o fundador da marca, conheceu a rainha, ele disse que queria um champanhe que fosse digno dela. Então, ele a presenteou, né, com a cuvée e acabou se tornando o champanhe preferido dela. Todos os anos, quando a gente vai para a Wine Fair em Paris, né, Paris hoje, junto com a Alemanha, acontece as maiores feiras de vinho anualmente, é sempre no primeiro semestre. Assim que a feira termina, acontece um jantar no Palácio de Versalhes para alguns convidados, e mais ou menos 1.000 pessoas, acho que é um total de 1.000 pessoas a nível mundial. E no dia seguinte a esse jantar, eu sempre faço um ensaio. E em 2023 eu escolhi gravar em Versalhes para poder remeter e contar um pouco dessa história, né, dessa relação da Maria Antonieta com o champanhe. E você se emocionou nesse ensaio? Sim, eu sou muito lúdica, cara. Então, eu gosto muito de sair um pouco da realidade, entrar nos personagens, e é algo muito, muito simbólico, é muito histórico também. Uhum. Me emocionei. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente sair um pouco da nossa rotina, né, e viver, nem que seja se maquiando, mudando de roupa, enfim, uma outra personagem, né, uma outra pessoa, deve fazer bem. Ainda mais no Palácio de Versalhes, Ou né? cheio de história, né? Eu particularmente adoro histórias sobre a monarquia, então eu entrei ali, de fato, eu acho que eu encarnei um pouco. E a Maria Antonieta tinha, pelo menos nos livros de história, né, dizem que ela era gostava muito de luxo, muito ostentadora, então exato. assim, com certeza devia ser exigente também em relação à bebida. Com certeza absoluta, ela sem dúvida foi a rainha mais luxuosa que já se passou pela história da monarquia, e as festas sempre regadas a muito champanhe, com certeza, para ela ter aprovado esse champanhe ter sido de fato a primeira embaixadora da marca, ela realmente amou a bebida. Agora no Brasil, mudou um pouco a cultura em relação ao champanhe, por exemplo. A gente toma um champanhe só para celebrar algo, um espumante só para celebrar, e não, por exemplo, Brasília, né? A gente está gravando aqui em Brasília. Brasília faz muito calor, na verdade tem umidade muito baixa, então hoje acho que a gente está em 11%. A gente quer beber uma coisa gelada, refrescante. Existe essa cultura do tipo, hoje estou aqui, tá calor, vou tomar um champanhe, um vinho branco? Ou não? Fica muito restrito a comemorações? Não mais. Antigamente, quando se falava em champanhe ou espumante, era somente no momento festivo, né? Remetia muito à celebração. Hoje ainda remete, mas as pessoas consomem essa bebida naturalmente. Tá, como você disse, está muito quente, eu vou degustar um vinho branco, eu vou degustar um espumante, um champanhe. Não tem mais, assim, essa simbologia somente, sabe?
champanhe em celebração. Não, isso foi quebrado. As pessoas estão consumindo normalmente, algumas delas consomem. Eu tenho clientes que falam assim, olha, eu bebo champanhe o dia inteiro. E eu não abro mão dele, eu não me canso dele, eu não troco ele. Lara, trazendo o tema para o lado das políticas públicas, a gente tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso para classificar o vinho como alimento. O que a aprovação desse projeto implica no seu setor? Em outubro do ano passado, o Ministério da Agricultura aprovou um projeto de lei classificando o vinho como alimento natural. Agora a gente está aguardando ansiosamente para que seja definitivamente aprovado pelo Congresso. E se isso acontecer, a carga tributária, que é muito alta hoje, ela vai baixar significativamente, né? Os impostos vão reduzir, consequentemente, o preço do vinho abaixa também. E aí a gente consegue aumentar, né, no setor, aumentar as nossas vendas e abrir um leque para que outras pessoas comecem a consumir o vinho e pessoas que já consomem o vinho, que elas obtenham ele num preço mais justo, porque do momento que o vinho sai, isso eu falo no âmbito da importação, então a Delmaico, por exemplo, no momento que o vinho sai da vinícola até a chegada dele aqui no Brasil, na importadora, é uma média de 120% só de impostos. Então, a carga tributária é muito alta. Viabiliza algumas pessoas de consumirem um produto, inviabiliza outras pessoas que às vezes querem consumir outros rótulos, mas que acaba ficando um pouco caro para elas. Gera mais emprego também, né? Bom, no setor? O setor, na verdade, aí já falando no âmbito do vinho nacional, o setor ele tem crescido cada vez mais, ele tem gerado, eu não me lembro como que tá, eu li recentemente a última pesquisa, mas se eu não me engano, são mais de 200 mil empregos gerados no ano. É muita coisa, muito importante, então, a aprovação desse projeto de lei. É muito importante, porque, na verdade, o princípio do vinho é a uva, e a uva é um alimento. Antigamente, quando as pessoas passavam meses viajando de navios e era escassa, né, às vezes a comida, eles se alimentavam com vinho. Algum país já reconhece o vinho como alimento? Toda a União Europeia e, trazendo aqui para a América Latina, o Uruguai também reconhece. Mas isso recente ou não? Já faz muito tempo? Não, já fazem muitos anos. Muitos anos. Lara, existem tendências, inovações atualmente impulsionadas por mulheres nesse setor de vinhos? Existe, Cá. Hoje nós temos mulheres dando cursos online, criando vários tipos de e-books, ferramentas de vendas de cursos. Nós temos um dado muito interessante da ABS, esse dado é de 2020, eu não sei se tem um outro mais recente, mas o dado até 2020, numa grade fechada de alunos, né, da Associação Brasileira de Sommeliers, 50% desses alunos eram do público feminino. Mulheres. Sim. Interessante. Então, nós temos várias inovações. Mulheres, por exemplo, eu conheço uma sommelier em Portugal que ela tem um programa de curso só para mulheres online maravilhoso. E ela, assim, a turma dela é sempre muito lotada. Ela deu uma pausa no período que ela foi mãe e aí continuou a falar sobre vinhos, vinhos sem álcool, né? Porque hoje também tem no mercado, inclusive é um lançamento que a gente está trazendo aqui também para o Brasil, uma linha de espumantes álcool zero, vinho branco, vinho tinto e vinho rosé, porque aí a gente consegue, por exemplo, no ambiente social, fazer com que a mulher grávida, ela ou amamentante, lactante, por exemplo, que ela beba um vinho, que ela beba um espumante, que ela não se sinta deslocada ali naquele período de celebração, de união, por exemplo, a gente consegue atingir públicos como pessoas exalcoólatras, nós conseguimos falar muito também, abordar um público de epilépticos, enfim, é uma gama muito extensa de pessoas que relatam sempre, já ouvi vários relatos de pessoas falando assim, olha, eu me sinto tão constrangido de estar numa mesa
bebendo um copo de água, de suco, e na hora de brindar não poder ter uma taça ali, sabe? Então a gente quer trazer possibilidades para essas pessoas também. E nessa parte de inovação e de fomento, de gerar o fomento também no mundo do vinho, são projetos, né, que inclusive nós estamos desenvolvendo um projeto onde todo cliente nosso vai ter um e-book gratuito com o módulo básico, intermediário e avançado do mundo dos vinhos. Então, é algo que a gente vai oferecer de forma gratuita, não vamos cobrar por ele. Inclusive, em primeira mão, né? Eu já anuncio aqui que a minha escolha, espero que ela aceite, é a Etienne Carvalho, uma grande sommelier que nós temos aqui em Brasília, para estar gravando esse e-book, onde a gente vai estar oferecendo para todos os nossos clientes. E temos também, eu vi há pouco tempo, uma mulher que ela é de São Paulo, ela dá aula só sobre sabragem. O que é o sabragem? Sabragem é você sabrar o espumante. Você já viu, gente? De cortar. A rolha. Exato. E a garrafa, no caso, o gargalo, ele fica intacto. Então, você faz isso com um sabre, você faz isso com um salto alto, você faz isso com uma taça, você faz isso com um relógio. Então, vi recentemente uma mulher dando esse curso. Eu achei super interessante, porque eu nunca tinha visto um curso voltado só para sabrar. Então, tem muita coisa acontecendo. E aí demonstra um pouco do empoderamento da mulher, né? Mas isso é muito chique. Muito chique. Isso é chiquíssimo. E era até o que eu ia te perguntar agora. Como é que a gente empodera as mulheres nesse setor? Olha, só o fato delas aprenderem a fazer suas próprias escolhas sem dependerem de outras pessoas para isso, sem depender de ninguém. Eu não falo assim, de um homem, de um cônjuge, de um amigo, de ninguém para isso. Isso já é um empoderamento. Ela sentar numa mesa de um restaurante e ela olhar ali para aquela carta, às vezes extensa, às vezes você se perde na carta de vinho de alguns locais, de tantos rótulos que tem, ela saber o que ela quer. Ela fala, olha, eu quero esse vinho. Isso já é um empoderamento. E às vezes, é uma liberdade. Às vezes acontece também o seguinte, você está num restaurante, você solicita a carta de vinhos, mas o garçom dá para o homem que está na mesa, né? Porque geralmente o garçom dá para quem solicitou a carta. Exato. E geralmente o homem solicita. Agora, se a mulher solicita antes do homem, já aconteceu isso com você? Já aconteceu de eu solicitar a carta então, você e dele entregar pro meu marido. É isso. Você pediu de volta? O que você fez? O meu marido passou para mim, na frente dele. Que elegante. Já aconteceu. Aconteceu várias vezes isso. Enfim, eu acho que é um aspecto cultural, né? E tem alguns locais que eu já tô percebendo essa mudança. O garçom chega, ele não entrega mais a carta para o homem. Ele pergunta para quem eu devo entregar. Ou outros estabelecimentos já que trazem a carta para ambos. Então, isso é muito bacana. Isso tá mudando. E eu acho muito importante ressaltar, assim, a não ser que de fato seja uma preferência ali do casal, eu acho que o mais lógico, assim, o correto seria ele perguntar para quem eu devo entregar a carta, apresentar uma carta para ambos. Verdade, porque o que acontece? O processo em si todo, né, é liderado por homens. Então a gente tem que romper ali desde o início até o caminho é longo, até chegar num restaurante, é isso. Até chegar no restaurante, o caminho é longo. Até chegar no restaurante, o caminho é longo. Sim. Agora, e olha que interessante, né? Se é um mundo predominantemente masculino, quem criou o vinho foi uma mulher. Conta essa história. Segundo os persas, quem criou o vinho foi uma mulher. A história conta que uma princesa tinha perdido o prestígio do rei e ela queria cometer um suicídio. Ela viu um suco de uva estragado, um suco de uva já que estava ali, tinha sido fermentado, enfim, e bebeu achando que ia dar certo. Só que no final ela percebeu que aquela bebida deixou ela muito alegre. E aí, assim, que os persas contam que eles acreditam, de fato, é que o vinho foi descoberto através dali. Ela recuperou o apreço daquele rei
E dali foi disseminando-se essa cultura. Olha o poder do vinho, né? O poder do vinho. Lara. E o poder da mulher, da mulher, exatamente. E aí, como que a gente perde esse protagonismo, né? Então, assim, eu não consigo entender, porque já trazendo mais para os dias mais atuais, vamos colocar assim, a gente sabe que o vinho, principalmente o espumante, ele era pedido à mesa para as mulheres. O homem, antigamente, ele tinha um hábito mais de tomar destilados, beber um uísque, enfim. E ele fazia o pedido para a mulher. Só que, em algum momento, eu acho que ele, para acompanhá-la, foi gostando, foi apreciando a bebida, e aí começaram a se formar os grupos, né? As famosas confrarias, todas lideradas e formadas por homens, até que a gente foi mudando esse cenário. É verdade. Me conta uma coisa, que filme que você indicaria para toda mulher? Nossa, eu tava lembrando aqui agora, Sob o Sol da Toscana, que eu assisti há muitos anos, que eu acho que tem a ver com isso, não é? Ela vai para a Itália, para a região da Toscana. E ela adquire uma vinícola. Isso, planta uvas, não é isso? Exatamente. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que era lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro. Eu sempre gosto de assistir, principalmente antes de viajar, por exemplo, a gente vai para a Itália ou para alguma feira, uma feira na Itália, eu sempre gosto de assistir antes. Assim, é um clássico. Eu acho que é obrigatório. Agora saiu, acho que lançou nos cinemas no dia 8 de agosto, a história da Veuve Clicquot. E é uma história linda, eu já assisti o filme, eu acho que vale muito a pena. É uma mulher que eu sempre admirei muito, e após assistir o filme, a minha admiração aumentou mais ainda. E qual livro toda mulher precisa ler? Ai, cara, você tá me pegando, porque são muitos. Não precisa ser do seu setor, da sua área. Mas você acha que toda mulher tem que ler aquele livro porque tem um recado especial, enfim. Então, ele fala sobre vinhos, mas não é o foco do livro. Tá. Mas recentemente eu li um que conquistou meu coração, tanto que eu li 2 vezes, que se chama Oração para Desaparecer. Inclusive, na quarta-feira, no encontro do Clube do Livro, a gente vai falar sobre ele. E ele é da Socorro Acioli, esse livro. Oração o quê? Não entendi. Oração para Desaparecer. Oração. Forte, hein? Muito forte. E a história se passa parte em Portugal e parte no Brasil. Em Portugal é onde eles entram um pouco no ambiente do vinho. E depois vem aqui para o Brasil, né? Fala muito ali do Nordeste, do Ceará, na verdade. E da cultura, né? De uma cultura antiga, local deles, que eu não vou dar spoiler. Mas vale muito a pena. É um livro, assim, que ele me tirou do meu momento, assim, sabe? Eu mergulhei nele profundamente, era até difícil voltar. Às vezes eu era interrompida e eu, não, deixa eu ler meu livro. Aí eu continuava, assim, e fui devorando ele rapidamente. Livro bom é assim mesmo, que a gente não quer largar, né? Quer ir até o final para ver o que vai acontecer. Exato, e vale a pena. Conta a história da Cida e a gente consegue, principalmente no final do livro, ele vai trazendo muitos aspectos e questões, assim, da nossa realidade. Uhum. Vale a pena, ele deixa uma mensagem muito linda. Que bom. Eu vou ler. Eu leio todos os livros que vocês indicam aqui, de verdade. Estou ainda com uma pilha para ler, mas em algum momento... Eu vou te dar um. Eu vou te dar um. Ele é um romance místico maravilhoso. Obrigada. Lara, queria agradecer sua participação. Foi tão gostoso. Que bom que da 4ª vez deu certo, né? É que era para ser. Era para ser. Que você continue esse seu trabalho tão bonito de empoderar mulheres através do vinho. Muita força e muita garra para você dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada, com certeza. Com mulheres tão lindas e apoiadoras, e você é uma delas, com certeza absoluta. Obrigada. A gente vai longe. Obrigada. Você, Cá. Eu conversei com Lara Magalhães, empreendedora na área de vinhos e embaixadora do champanhe Piper. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like. Se inscreve no canal também. Compartilhe, comente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.